Shalom a todas e a todos. É, eu quero hoje comentar com vocês é, algo que está acontecendo em Israel nesse momento, e em base de um texto que eu escrevi durante essa semana. Teve até uma certa repercussão em alguns lugares da comunidade judaica, fora da comunidade, sobre é, um fenômeno que, na minha opinião pessoal, ele vem acontecendo já há bastante tempo, que é a ideologia que a gente conhece em Israel, chama-se bibismo, podemos dizer isso no Brasil, bolsonarismo, o trumpismo nos Estados Unidos. E a relação com essas ideologias, como elas estão articuladas, infelizmente, eu chamo isso com maior segurança, com vários bestas humanas. E realmente é impressionante viver nesses tempos modernos de muita evolução humana, muito desenvolvimento, mas as bestas humanas parece que elas se reproduzem nesses últimos anos. Elas se reproduzem a ponto de exercer uma forte influência na nossa sociedade. A gente pode ver isso em todos os parâmetros. Tanto no Brasil, Estados Unidos, Europa e aqui também em Israel, onde que eu vivo. Que é interessante que essas bestas humanas, elas se apresentam em forma diferente, em ideologias diferentes. Você pode até identificar elas. Algumas empunham bandeiras verdes, outras vermelhas, outras a cor de Israel, azul e branca, até a cor do Brasil, o verde e amarela. É incrível que, apesar de muitas vezes a gente achar que são diferentes essas bestas humanas, na sua aparência, mas na verdade elas não são diferentes em nada. Elas são muito iguais uma com a outra. Apesar que muitas vezes se confunde na sua cor de suas bandeiras e de sua ideologia. Se a gente quer identificar esse conceito de besta humana, e eu peço já desculpa a forma bastante agressiva que eu estou usando essa palavra, mas não tenho outro meio, a gente vê que governos, como por exemplo do líder de Israel, Benjamin Netanyahu, que alimenta bestas humanas. E consegue fazer isso com sucesso já durante quase 15 anos no seu governo. E ele não só alimenta essas bestas humanas, mas elas se proliferam como vírus e se espalham por todos os lados. Espalham o medo, o ódio e a violência que nós convivemos todos os dias. Esse governo de Israel, que eu chamo ele, não é um governo, não é uma luta entre direita e esquerda, é algo difícil de se entender, mas é um governo que tem uma nova ideologia chamada bibismo, concentrado somente num homem só, uma certa forma, um neofascismo, se pode dizer assim. Ele criou, dos últimos 15 anos, essa desigualdade que existe hoje entre cidadãos judeus e não judeus em Israel. Ele conseguiu deslegitimar o sistema jurídico de Israel, enfraquecer a democracia, enfraqueceu o Supremo Tribunal e os ministérios públicos. Ele, de uma certa forma, esse governo abandonou durante muitos anos as aldeias, as cidades árabes, israelenses, falando árabes israelenses, árabes que são cidadãos israelenses, eu estou falando aqui de palestinos, dos territórios ocupados, que muito lembra quem vive no Rio de Janeiro,
a realidade das favelas, que é dominada por milícia, foi totalmente abandonado pela sociedade civil. O, o líder de Israel, ele realmente a gente pode dizer que é um gênio, realmente é um gênio. Talvez é uma das pessoas que mais dominam os meios de comunicação, sabe dominar o meio de comunicação no sentido, não é que é o dono do meio de comunicação, sabe usar o meio de comunicação para se firmar no poder. E essa é a sua estratégia já durante 15 anos. E ele, para continuar no poder, é muito importante ele alimentar essas bestas humanas. E o que eu quero dizer, vocês talvez achem que é uma coisa assim, ter surreal, mas é uma parte da realidade. O governo de Israel, de um lado, é bem alimentado a extrema-direita, pode dizer, os ultranacionalistas, fundamentalistas, que é uma mistura perigosíssima, que é o fundamentalismo religioso com o ultranacionalismo. Setores que estavam, inclusive no período de figuras como Menachem Begin, que eram figuras de direita em Israel, que não aceitava de forma alguma, num país democrático, dar legitimidade por partidos racistas, partidos fascistas, poder disputar eleições em Israel e ter legitimidade. E o primeiro-ministro de Israel, ele garantiu, na verdade, não só esses grupos terem hoje parte do parlamento, como criou a sua legitimidade. Mas o que é incrível nesse conceito de que pelo menos a gente chama aqui de bibismo, é que tudo que for contrário à sua ideia é considerado esquerda. Não importa que você tem hoje algo que nunca aconteceu em Israel, uma coalizão anti-Bibi que vai desde a direita, que na verdade grupos estão mais à direita do que a própria ideologia do Likud, de Bibi Netanyahu, né, como Gideon Sa'ar, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, são pessoas de direita. Mas mesmo assim, por ter uma posição contrária a esse processo perigoso que ele vem levando a ideologia do bibismo em Israel, essas pessoas que são direitistas são considerados traidores da pátria ou até esquerdistas. Eu não falo as pessoas como eu, ou as pessoas que estão ligadas às visões mais à esquerda sionista em Israel, é óbvio, são grandes traidores. E o grande problema é que, apesar de vocês aí que estão me ouvindo, estão muito concentrados na questão entre Israel e Hamas. Eu não vou desanimar vocês, mas esse não é o problema de Israel. O problema de Israel hoje em dia é interno. O conflito com a Hamas é um entre outros que tiveram no passado e provavelmente vai haver no futuro. E, infelizmente, nós que vivemos em Israel estamos muito acostumados com esse enfrentamento constante dessa besta humana também, um outro tipo de besta humana, que é esses sanguinários e assassinos do Estado Islâmico ligado à ideologia do Hamas. E o que é mais incrível, que parece ser surreal, parece não, acho que é realmente surreal, é que mesmo essa ideologia do bibismo, durante todo esse período, ele fomentou e ajudou essa besta humana que chama o Estado Islâmico e a ideologia fundamentalista do Hamas, com muito dinheiro. Uma forma de enfraquecer o lado mais moderado, que está localizado na Cisjordânia, que é a OLP, que é a Autonomia Palestina. A estratégia, durante todo esse período, foi fortalecer, de um lado, as bestas humanas do fundamentalismo ultranacionalista judaico, e de outro, fortalecer as bestas humanas do fundamentalismo do ultranacionalismo muçulmano. Eu sei que parece muito confuso isso, mas é algo que esse conceito de bibismo, como eu não vou entrar nesse mérito de analisar o que é o bolsonarismo no Brasil, né, o trumpismo, que eu não vivo aí muitos e muitos anos, mas eu acho que é algo que vai ser estudado durante muitos anos, não só no mundo acadêmico, mas também na história. Mas como a gente está falando aqui de Israel,
O que acontece nessa cultura do bibismo é a cultura do medo. Não só a questão do que estamos falando de fortalecer esses grupos como parte da sua coalizão, isso é a manutenção do poder, mas também o esfacelamento da sociedade israelense. Não só entre árabes e judeus israelenses, cidadãos israelenses, mas dentro do conceito judaico, entre Ashkenazim e Sefaradim, aqueles que vieram do Oriente, aqueles que vieram do Ocidente, entre esquerda e direita, entre kibbutzim, e onde que eu vivo, e a periferia. O que quanto mais conflito existir dentro da sociedade entre as pessoas, é uma forma fácil de dominar o poder. O centro da atenção não é realmente para dentro do contexto da realidade, que realmente todos têm que estar unidos para saber contorná-la, mas as pessoas estão preocupadas com um inimigo, que pode ser um árabe, ou o próprio judeu de direita ou de esquerda, ou o próprio judeu da própria direita com a direita, ou um judeu que vive no kibbutz, ou um judeu que vive numa periferia. E essa é uma realidade que a gente vive aqui em Israel há 40 anos. E a consequência disso, a gente viu, se pode dizer, nesse último mês, que não é só, que não começou a questão diretamente com o conflito com a Hamas. Eu falo isso mais uma vez, infelizmente, nós estamos acostumados a conviver com essa realidade. Mas começou com as manifestações dos muçulmanos em Jerusalém, e depois as manifestações dos judeus ultranacionalistas de Israel, e a barbaridade que aconteceu desses dois lados, de dois grupos de bestas humanas, tanto muçulmana como judia, ultranacionalistas, fundamentalistas, de uma certa forma, têm uma bandeira diferente, mas falam a mesma língua, linchando um outro, transformando a vida de cada um dos cidadãos israelenses num grande pesadelo. O que é muito interessante dentro desse abismo humano que nós estamos vivendo nesse momento é que pouco se fala isso na mídia, e talvez esse é um lugar que mostra a esperança, é que você vê muitos e muitos cidadãos árabes e judeus israelenses, muçulmanos, cristãos, judeus e drusos, saírem para manifestações à rua e falar basta. Não é essa a forma que nós queremos viver. Nós estamos juntos nesse mesmo país. Nada vai nos separar de estar unido nesse país, como cidadãos israelenses, como direito de ser respeitado um ao outro. E contra essa bestialidade que está acontecendo, desses grupos radicais, tanto do lado judaico como do lado muçulmano. E, logicamente, o grito também não só para a questão interna, é um grito também pela paz, pelo fim da violência, algo que acontece já há mais de 100 anos nessa região, entre árabes e israelenses, entre palestinos e israelenses. E uma coisa muito clara, se a violência, 100 anos nós vivemos aqui, em cada 2, 3 anos nós passamos por esse tipo de violência que, de certa forma, é incrível, você começa a se acostumar com essa idade dessa violência, como se fosse uma parte do cotidiano da tua vida. Né? Se ela fosse boa, fosse excelente, se fosse resolver alguma coisa, a gente estaria, todos nós, israelenses e palestinos, judeus e muçulmanos, estaríamos felizes da vida, mas não leva a nada. Cada vez nos leva a abismo. E não tem uma forma de resolver o problema, mesmo que mais profundo seja, mais complexo seja, que não o diálogo e não a paz. Jamais a violência possa levar a resultados. Jamais. Jamais na humanidade a violência levou a resultados. Porém, o diálogo, a paz, a coexistência, sim, pode levar a resultado. E uma coisa é clara que as pessoas têm que entender desses dois lados radicais. Essa terra chamada terra de Israel, terra de Adonai, ou terra de Alá, ou a terra de Jesus, não importa com alguém como você define ela. Essa terra, no final,
ela tem que ser comum a todos. E se querem viver um Estado judeu, um Estado palestino, tem que repartir essa terra. Não dá para ter essa ideologia dos dois lados, que somente um lado domina essa terra. Então, ou a gente convive, todos, judeus, muçulmanos, cristãos, drusos, no mesmo território. Eu sei que é difícil, talvez pode ser até uma utopia. Se não, a forma mais coerente é ter dois estados, dois países, um Estado palestino e um Estado de Israel. E jamais, mesmo que a dificuldade chegar a esse momento, não há violência, somente a paz. É a única forma de a gente conseguir resultados concretos e, de uma certa forma, combater essas bestas humanas que existem, que vivem e foram fomentadas entre nós, judeus e muçulmanos. Nós temos que estar unidos, mais do que nunca nesse momento, para que a gente possa viver nesse território tão disputado com dignidade e dar a possibilidade de realizar o sonho que nossos filhos, não que importa que seja judeu, árabe, muçulmano, cristão, possa sentar na mesma mesa, possa aprender um com o outro, possa respeitar o outro e possa viver em paz nessa terra tão dolorida, tão sacrificada como é a terra de Israel. Então, Shabbat Shalom para vocês.